Pessoal, a gente vai começar, embora ainda entraram poucos aí, né? A gente vai começar aqui, ó, a biologia, né? Ontem vocês não tiveram aula porque vocês estavam fazendo simulado. A gente vai começar o caderno 3 hoje, de biologia, tá? E a gente vai começar falando um pouquinho sobre genética, sobre heranças, tendo em vista que nós estávamos falando sobre essas questões pertinentes à hereditariedade, etc, tal. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, que quando a gente começa a falar um pouquinho de genética, começa a falar um pouquinho de algumas combinações, tá, possíveis para o nascimento das crianças, dos alunos, de uma forma geral, tem algumas situações que se tornam inusitadas. Eu me lembro que, certa vez, há uns anos atrás, estava dando uma aula de genética, e eu estava falando, né, ele me colocou numa saia justíssima, eu estava falando da impossibilidade de alguns eventos acontecerem, embora a biologia, muitas vezes, ela é aberta para certas circunstâncias. Então, certas exceções, vamos chamar assim, né? As ciências biológicas de uma forma geral. Então, eu até estava explicando a questão do alelo dominante, do alelo recessivo, etc, tal. E eu estava falando que, normalmente, as pessoas que apresentam olhos claros, por exemplo, olhos azuis, né? Elas são recessivas. Então, aquele azinho que a gente coloca lá na resolução do exercício genético. Mas aí, eu fui falar aqui, então, obviamente, você está dando aula no círculo da aula, eu fui falar que, por exemplo, se os pais têm os olhos azuis, os pais, ou seja, tanto o pai quanto a mãe, se ambos têm os olhos azuis, não tem como nascer um filho de olho castanho, tá? Pelo menos na ordem natural, né, dos eventos. Aí, tive um problema durante a aula. Por quê? Aí a menina, ela pegou e disse, né? Ah, mas meus pais têm olhos azuis. Ela falou assim, eu nasci com olho castanho. Aí, pô, você fica numa sainha desse tamanho aqui, né, Gabriel? Uma sainha justíssima, né? Aí você fala assim, pô, e agora, hein? Agora, olha a situação esquisita, né? E agora é o seguinte, a menina é adotada, né? Primeira coisa, não tem jeito de você entrar nesse parâmetro, mas veja como é que a genética, ela mexe com as coisas, né? Ah, será que é adotada? Será que é uma exceção, né, uma situação, algum tipo de mutação que aconteceu, etc. Tal? Mesma coisa também aconteceu certa vez com relação ao tipo de sangue, tá? Eu não lembro direito, mas era tipo é, o pai era tipo B, a menina foi falar, meu pai é tipo B e a minha mãe é tipo O. Aí eu nasci com sangue tipo A. Bom, aí você já pode afirmar, tipo de olho ainda pode ter algumas diferenciações, mas você já pode afirmar categoricamente que não é filha do casal. Às vezes, mas aí, de repente, né? Mas você não vai falar isso para o aluno, óbvio. Ah, mas foi o quê? É filho de outro pai? É filha de outro pai ou é adotado? Ah, mas então, a gente tem que. Então, a genética, ela abre um leque diferente, porque você está estudando os genes. Você está estudando aquela porção cromossômica que te transfere as características que você tem, que te transfere hereditariedade, né? Então, infelizmente, tem esse aspecto negativo, que é quando a gente começa a estudar genética, falou da introdução dos experimentos, etc, tal, você começa a questionar uma série de coisas, tá? Às vezes dentro do próprio âmbito familiar. Claro que 99% das pessoas, ou pouco menos do que isso, sabe do pai, da mãe, quem é pai, quem é mãe, quando é adoção, quando não é adoção, né? Se o atual é padrasto, mas é como se fosse pai que criou, etc. Tal. Se a mãe ficou viúva,
A maioria sabe disso. Mas fiquei até desconfiado agora, hein, Zé? Fiquei até desconfiado. Não, eu já estou até alertando, meu caro. Eu estou até alertando, porque isso é natural, isso acontece mesmo, entende? Mas o problema, Gabriel, é que às vezes as pessoas elas optam por não falar, certo? Aí não falam, os pais optam por não contar, que é um direito, todo mundo tem o direito. E aquilo, sei lá, ficou em segredo, né? Até que o indivíduo ele vai saber, por exemplo, o tipo de sangue. Bom, se coincidir, se os pais, um é A, heterozigótico, outro é B, heterozigótico, nasceu filho tipo O, tudo bem, pode acontecer, porque são heterozigóticos, cada um recebeu um gene recessivo, então nasceu um alelo recessivo, acabou nascendo um tipo O. Isso é possível, tá? Mas se eu tenho, meu pai é AB, a minha mãe é sangue AB, e nasceu um filho tipo O, por exemplo, isso é impossível geneticamente acontecer. Então, já pode saber que ali não é filho do casal, tá? Ou não é filho natural, ou que também não vai mudar nada, vai ser seus pais, né? Aquele que te deu afinidade, aquele que criou, esses são de fato seus pais. A questão genética apenas é só uma determinação de característica, mas ela não determina o sentimento de ninguém, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, então, quando a gente fala sobre genética. Pai, eu diria aquele velho, né, objetivo pai, são aqueles que criam, né? Bom, mas como é que se faz, por exemplo, um exame de DNA para detectar se você é filho ou não daquele determinado indivíduo? Se é filho ou não daquela mãe e daquele pai? A mãe teve mais de um parceiro, a mãe daquela criança teve mais de um parceiro sexual. Ao ter mais de um parceiro sexual, ela está em dúvida agora, durante um período em que ela engravidou, ela está em dúvida de quem é o pai daquela criança. Aí tem que fazer o exame de DNA para saber quem é o verdadeiro pai daquela criança, tá? Agora, uma perguntinha que eu faço agora. Vamos lá. Para todos vocês, para a gente começar a aula de genética. Nos animais, quando você pega aí, creio eu que grande parte de vocês deve ter cachorro em casa, tá? Nos animais, de uma forma geral, quando a cadela ela entra no cio, ela fica um período no cio e o macho sente o cheiro, etc, tal, né? Ela está no cio e ela aceita o macho somente naquele período do cio. E se ela fugir, ou se é uma cadela de rua, por exemplo, ou uma cachorra de rua, vários machos ficam atrás dela, para ela poder ali, né? Que o objetivo maior ali não é a satisfação sexual da cadela, é a perpetuação da espécie, na verdade, certo? Mas ela tem todas as alterações hormonais para a perpetuação da espécie. Só que ela, por exemplo, ela pode receber ali a cobertura de vários cãezinhos, macho. Só que quando ela recebe a cobertura de vários cãezinhos, o que vai acontecer? Acontece que um cão cobriu e pode fecundar um dos ovos. Normalmente, a cadela, ao longo do cio, não é que nem, por exemplo, o gênero humano. A mulher, normalmente, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar nessa aula também, essa primeira aula da apostila de vocês, com essa mentalidade também, com relação aos tipos de gêmeos, que eu já mencionei para vocês lá atrás, gêmeos univitelinos e gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. Mas, normalmente, a mulher ela ovula uma única vez no meio do ciclo menstrual. Pode ovular 2 vezes quando toma anticoncepcional, dá muito tempo e para, aí pode ter superovulação, pode ser 2, 3 tal, e pode ser fecundado. Mas normalmente é um só. A cadela, ao longo do cio, ela vai ovulando. E se ela tiver vários parceiros sexuais, vários cãezinhos, digamos assim, na cópula, pode ser que cada cãozinho que ela teve ali, tá? A cópula pode ser pai de um filhote. Então, mas no mesmo quarto, tipo, pode ter vários filhotes de vários pais? Exatamente. Se ela deu uma saidinha para a rua, etc, tal, foi coberta ao longo dos dias... Deu mole a vaca. Oi?
Deu mole a vapo. Exato. Então, aí ela pode ter raças diferentes, ou pode ser até vira-latas diferentes, tá? Então, enfim, que é a mistura de raças, né? Vira-latas é a mistura de raças. Agora, eu quero perguntar para você, Gabriel. Em humanos, será que isso é possível? O que acontece com o cão? Você sabe que é pouco provável. Já estou Mas é adiantando porque que é eu pouco acho que provável. só se... Mas você acha que uma mulher, por exemplo, ela pode estar grávida de gêmeos? Óbvio que agora estou me referindo a gêmeos fraternos, gêmeos diferentes. Ela pode estar grávida de gêmeos e pode acontecer que esses gêmeos sejam de pais diferentes, ou será que isso não tem nada a ver, é uma grande bobagem? Isso aí é só coisa lá de programa de televisão, como é que chama lá do SBT, lá, o Ratinho, tá? Que às vezes tem o pessoal lá brigando lá, esse aqui é meu filho. Aí nasce um com mais melanina, outro com menos melanina. Ou seja, nasce um com um afrodescendente e nasce um estilo um alemão. Ó. Ou sei lá, nasce um estilo nipônico, tá? Um japonês, e nasce um, sei lá, estilo dinamarquês, vamos colocar assim. E aí? É herança genética, diferença na aí dos minha... pais? Ou será que aconteceu um acidente aí, ela engravidou de dois indivíduos diferentes? Será que é possível ou não? Ou será que isso aí é mito? Eu acho, eu nunca Fato ouvi ou falar mito? em É ser fake? humano. Eu nunca ouvi falar em ser humano isso, não. Porque, tipo, pra mim, quando o feto tá na placenta lá, ela pode ser 2 ou 3 ou 4, sei lá, é de um homem só. Agora, eu nunca ouvi falar em, tipo, a mulher ter 2 filhos, tipo, ter gêmeos e um ser de cada pai, entendeu? Eu nunca ouvi falar isso em humano. Demais. Eu acho que pode acontecer sim, Quem tá falando? porque às vezes os dois ovários podem estar trabalhando, e aí de um lado um sai, sei lá, um pouquinho mais atrasado, e aí ela tem relação sexual com outra pessoa, e aí tem filhos diferentes. É exatamente isso aí que a Tainá falou, meu cara. Ó, é pouco provável, mas é possível, tá? É exatamente isso que a Tainá falou, tá? E vou dar um outro exemplo para vocês, que é um exemplo que vocês vão ficar meio assim, ó. Vocês vão falar, será que eu sou uma quimera? Não sei se já ouviram falar de quimera. Então, a mulher, por exemplo, isso pode acontecer, aí você pega assim, sei lá, uma profissional do sexo. Digamos que ela tenha uma ovulação e ela não se precaveu, esqueceu de tomar a medicação, o contraceptivo, etc. Tal. Depois, mais adiante, a gente vai abrir essa discussão também com relação a essa questão de pílula do dia seguinte, que hoje há uma discussão muito ferrenha. Eu abro a discussão com vocês, vocês propõem o que vocês acham, tá? Não só a questão da pílula do dia seguinte, mas com relação também à questão do aborto. Qual é a visão de vocês, né? Eu não vou aqui, eu vou falar assim, não vou gritar aqui do meu lado. O importante é eu não passar minha visão particular, entendeu? Eu não vou falar para vocês assim explicitamente, ó, eu sou a favor ao aborto. Até porque você tipo, é autoridade, então a gente se espelha em você, aí o que você pensar pra gente vai ser o certo, entendeu? Exatamente, para não ter nenhuma, né? Cada um tem o direito de ter a sua visão. Então, sempre vocês vão ver essa questão, né? Eu coloco as questões. Lembra aquele dia que a gente estava falando entre universo e multiverso? O que eu fiz? Eu coloquei as situações e coloquei para vocês expor a opinião. Mas o professor ele pode formar algumas ideias. Pode ser que, tecnicamente, você está vendo aqui uma matéria da física que você tinha um conceito mais místico, etc. tal, que ao ver essa matéria da física, você começa a ter um conceito mais racional. Mas eu não vou aqui entrar no mérito da discussão. Por exemplo, eu creio, Zé, que o gênero humano teve os 2 primeiros pais, como a religião fala, que é Adão e Eva, certo? Eu creio no jardim, na serpente, eu creio em Adão, creio na Eva, creio no fruto proibido, beleza, tá? Isso chama criacionismo. Até no início do ano eu até falei para vocês sobre o criacionismo fixista, lembram lá? Aí, só que nós temos o evolucionismo também. A minha obrigação é não externar a forma que eu creio ou que eu deixo de crer.
a minha obrigação é mostrar para vocês sempre duas opções, duas vertentes. Aí você, com seus princípios, quer sejam morais, intelectuais, vocês cheguem a uma conclusão. O interessante é que eu não posso ser um doutrinador das suas ideias, está entendendo? Eu não tenho esse objetivo. Eu tenho como objetivo, como professor, eu não quero fazer de vocês prosélito. Ó, o Zé pensa assim, eu também penso. Não, não necessariamente. No meu outro colégio, no colégio que eu estudava aqui em Machado, tinha uma professora assim, velho. Não, Cheguei nela e falei assim, ó, por favor, professora, seja imparcial. Aí ela deu. Enfim, a gente não vai discutir aqui, ó. Você deve votar no PT ou você deve votar no PSL ou no ex-partido do Bolsonaro. Isso aí nunca vocês vão ver comigo, entende? O máximo que eu posso falar com vocês, agora não vamos entrar no amplo. Ah, Zé, eu quero fazer uma discussão política agora aqui, eu quero expor minhas opiniões. Tudo bem. A única coisa que eu posso estabelecer no argumento, eu posso enxergar pontos positivos no PSL, pontos negativos, e posso enxergar pontos positivos e negativos na esquerda, por exemplo. Tá? Então, assim, aí a gente estabelece esse equilíbrio, aí você manifesta a sua opinião. Você apresenta fato de um lado e fato do outro. Exatamente. Agora, a opinião é pessoal. Então, você tem o direito, de acordo com a tua criação, etc. Tal. Aí você pode falar para mim assim, aborto, Zé, é um infanticídio. Opinião. Porque eu penso assim, 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 que a criança não tem nada a ver, etc. Tal. Aí o outro pode levantar e falar assim, não, mas no Brasil, pelo fato de não ter uma legislação tão clara com relação a esse assunto, só no caso de estupro, então você tem um problema. Você tem um problema que as pessoas procuram outros métodos para ir atrás do aborto, aí vai nesses açougues clandestinos aí, que chamam-se de clínicas clandestinas, e muitas vezes, ao tentar fazer aborto, morre a pessoa que está fazendo e morre a criança também. Então, Zé, eu vejo isso também como um problema de saúde pública. Então, a gente vai discutir a outra vertente. Então, nós temos uma vertente saúde pública, outra vertente infanticídio. Então, a gente pode discutir as duas ideias. Agora, eu não tenho a pretensão de formar uma ideia específica sobre assuntos polêmicos com ninguém. Cada um tem os seus direitos e tem as suas famílias aí que têm já as suas formações, certo? Mas aqui, voltando para a questão, pode sim, uma mulher, por exemplo, que é uma profissional do sexo, se ela teve relação, exatamente aquilo que a Tainá, foi a Tainá que falou, né? Exatamente aquilo que a Tainá falou. Ela pode ter tido uma ovulação 2 dias antes, e depois, seguindo o ciclo, desceu um outro óvulo. É pouco provável que isso aconteça, mas não é improvável. Ah, então pode nascer uma criança do mesmo ventre, na mesma gestação, um filho de um africano e um filho do alemão. Estou colocando assim porque o teor de melanina é diferente, né? Um tem alta concentração de melanina, que estabelece coloração da pele, e o outro tem baixa concentração de melanina. Tanto que quanto mais clara é a sua pele, maior tendência você vai ter futuramente de desenvolver rugas e de ter problemas de câncer de pele também, né? Por isso que é importante protetor solar, etc. Tal. Mas, Zé, oi. Eles vão nascer gêmeos, mas eles vão nascer totalmente diferentes, então? Ah, sim, totalmente diferentes. São de ovos diferentes, né? Foram 2 fecundações distintas. Mesmo quando são gêmeos do mesmo pai, vai ser a mesma coisa. São totalmente diferentes, são DNAs diferentes. Oi. Mas por conta deles serem filhos da mesma mãe, eles vão ter algumas características semelhantes que vão ser parecidas com a da mãe, não vão? Sim. Então vamos lembrar lá, os 23 cromossomos, né, maternos é da mãe mesmo. O que vai alterar ali são os 23 cromossomos paternos. Mas tem características maternas, sim. Se a mãe, por exemplo, é branca e o pai fosse negro, o filho poderia sair branco. E, tipo, aí os 2 filhos sairiam branco e não ia... ou pode sair também a variedade albino, né? Aí nasce totalmente despigmentado, que acontece muitas vezes. Aí nasce com aquela falta de coloração, tanto no cabelo quanto na pele, né? Aí nasce albino. Mas, enfim, são situações, tá? Você vê que esse negócio da genética é tão louco isso, que você sabe o que é uma quimera? Já ouviram falar de quimera? Quando vocês estudaram peixes,
Vocês estudaram peixes cartilaginosos. Aquele negócio elétrico lá, não é? Tem o peixe elétrico também. Tem o peixe elétrico, mas aquele é o peixe espada, né? Agora tem a quimera, que é a raia, a quimera, tá? Então, no mesmo grupo, o tubarão, são peixes cartilaginosos que não têm esqueleto ósseo, mas têm esqueleto de cartilagem. Só que essa expressão quimera do grego significa mistura. Então, você sabe que é possível você ter uma mistura? Já ouviram falar, ou já ouviram naqueles programas do Discover, fetos em fetos? Quando um feto, ele nasce dentro do outro feto, parasita outro feto, que é gêmeos. Vocês já ouviram falar disso aqui? Então, é um negócio muito louco, que dentro da criança, aí vai manifestar, na medida que a criança ela vai ampliando a sua idade, dentro da criança, ela tem um irmão, que era para ser gêmeos dela, mas ele não conseguiu se desenvolver, ele se torna um parasita, às vezes, no intestino, tá? E a cefalização dele é muito pequena, e ele se torna um parasita e fica sugando aquilo que o irmão come. Aí, à medida que o irmão vai crescendo, vai aparecer, ele está com 7, 8 anos, ele está com aquele abscesso na região do abdômen, aí você tem um feto dentro, o irmão dele está ali dentro, é parasita. Aí você faz a cirurgia. Se você quiser, assim, se você não gostar de ver, não sugiro, mas nos canais Discover, provavelmente você vai achar aí também no YouTube, fetos em fetos, você vai ver situações dessa aí, tá? Então, o irmão que é retirado. Agora, tem um outro problema na genética. Tem um problema que o irmão, muitas vezes, tá? Ele fica fixado dentro do outro irmão, que é gêmeos, e tem um problema também em que não há uma divisão, tá? Total entre o ovo, aí entre os ovos se fundem, aí formam os gêmeos teratogênicos, que a gente chama também na genética de gêmeos siameses. Já viu? Já, né? Então, você tem o corpo de um lado, às vezes eles estão compartilhando o mesmo tronco com cabeças diferentes, ou tem aí os troncos fundidos aqui no meio. Então, você tem os gêmeos siameses, tá? Porque no ovo é divisão total. E você tem ainda o quimerismo. Olha que negócio louco. Quimerismo. Olha só. O que é o quimerismo? Naquilo que está dividido. Oi. Esse quimerismo é quando, tipo, a pessoa, você vê alguma pessoa, tipo, que tem 2 tipos de DNA diferentes dentro do corpo, aí ela fica com 2 características diferentes, tipo, duas cores e tal? Exatamente. E aí tem um outro problema. Tem exatamente isso aí. A pessoa tem mais de um DNA. Por quê? Na verdade, ela é produto da fusão dela e do irmão. Ela nasce como um ser normal, um único gênero humano, mas só que parte do DNA dela era do irmão, era para ser o gêmeo fraterno dela, e a outra parte, que era parte dela. Aí tem um problema. Esse problema foi detectado nos Estados Unidos há pouco tempo. O problema é quando um filho tem algum problema renal crônico, etc., a mãe tem que ser doadora. Aí vai ver, a mãe não serve. Aí vai fazer o teste de DNA, vai ver, mas espera aí, você não é mãe dessa criança. Mas como que eu não sou mãe, né? Trocou, etc., tal. Aí começaram a achar, e isso aí acontecendo com uma certa frequência, tá? Mas ainda que seja raridade, aí começou a achar exatamente essa questão. Aí naquela porção que estudou o DNA da pessoa, não era do irmão, não era o DNA daquela pessoa que gestou aquela criança. Mas na outra porção era o DNA dela. Então ela tem o que a gente chama na genética de haplóticos diferentes, tá? Então a mesma pessoa vai ter DNA diferente. Aí você tem um problema. A princípio, quando bate no teste de paternidade lá, não dá se pegar o lado do irmão que está fundido a ela, não dá como, tá? Que ela é mãe ou pai daquela criança, tá? Então, isso é um caso que a gente chama de quimerismo. Você vê como é que é louco essa questão de genética. É muito louco essa questão, entendeu? Imagina você ser uma quimera, né? Você era um gêmeo, que na parte inicial era para você 2 gêmeos, na parte inicial, aí, obviamente, os 2 gêmeos seriam do mesmo sexo, tá? Não são gêmeos idênticos, mas seriam gêmeos do mesmo sexo. Se fosse idêntico, teria o mesmo DNA. Aí você vai fundir ali num ovo só e desenvolver um único indivíduo, uma quimera. Negócio muito louco, né? Então, é possível acontecer. Oi. O que assim, é o DNA da pessoa e o DNA do gêmeo. Mas o que acontece se era
uma mulher e um homem, tipo, na barriga, e aí ela pega o DNA do homem, e aí o que acontece com a pessoa? Não, mas o quimerismo, normalmente, se ela pegar a parte, ela vai pegar os genes autossômicos, são os 22, estabelece as características. Agora, a definição sexual vai ser de um único cromossomo. Ela vai ficar ou homem ou mulher, ou X ou Y, a definição sexual dela, tá? Aí não tem como ela ser uma fusão e nascer, por exemplo, hermafrodita ou ginantropomorfa por causa disso. O ginantropomorfismo já é um outro problema, que a pessoa tem a forma de homem e de mulher. Mas, normalmente, o quimerismo, ele é muito mais em função, ali na embriogênese, que não houve nenhuma determinação sexual da fusão do ovo, tá? Ela não vai nascer uma parte homem e uma parte mulher, não. O que acontece é que uma parte dos órgãos internos dela é do irmão e a outra parte é dela própria. Aí, como é que você descobre? Aí você vai ver se o teu rim é compatível, você vai ver, vai fazer o teste, fala, não, o rim aqui detecta que ela nem sequer é mãe dessa criança. Mas não tem essa questão do quimerismo aí. Se houvesse uma mistura de sexo nessa situação, você teria uma teratogenia. Aí seria uma mutação, tá? Aí você não teria um indivíduo, você teria um indivíduo mutante, digamos assim. Já o caso do ginantropomorfismo, que a gente chama de hermafroditismo às vezes, na genética, tá? É errado chamar hermafroditismo. Hermafroditismo é quando é um caso natural. Por exemplo, a minhoca, toda minhoca nasce com os dois sexos. Então, você pode dizer, em homenagem à mitologia grega, Hermes e Afrodite, aliás, Ana Laura, deve estar aí na aula também. Ana Laura, o teu tio Daniel, ele era especialista, não sei se ele gosta até hoje, mas ele era aficionado, especialista em mitologia grega. Você quer aprender um pouquinho de mitologia grega, você conversa com o teu tio, com o Daniel. O cara que entende mitologia grega, que você não tem noção. O cara é fantástico. Mas, enfim, Hermes e Afrodite. Então, a minhoca em si, a planária em si, ela já tem os dois sexos. Ela nasce aquilo naturalmente, então é hermafrodita. Agora, o gênero humano, ele nasce com um sexo, normalmente. Ou é homem, ou é mulher. Ah, se ele nasce com um sexo, Zé, deixa eu entender, então. É um único sexo? É um único sexo. Se eu nascer com dois sexos, então não é o natural acontecer. Então, isso é uma anomalia genética. Tá? Aí eu não posso chamar anomalia de hermafroditismo. Embora na linguagem comum se chame de hermafroditismo. Aí você vai chamar de ginandropomorfismo. O que é isso, Zé? Ginos, ginecologista, lembra de mulher, médico da mulher. Antropo, lembra de homem. Então, quando a gente fala de ginantropomorfismo, é que o indivíduo ele tem a forma de homem e a forma de mulher. Então, nesse caso, um dos dois, tá, órgãos reprodutores, seja o ovário ou seja o testículo, é involuído, quando não os dois são involuídos, tá? O indivíduo é estéril. Ou pode acontecer de um dos dois ser mais desenvolvido. Nunca os dois são aptos, tá? Se você falar assim, Zé, então o cara ele pode se autofecundar, não é? Não, isso não vai acontecer, tá? Então ele vai ter o desenvolvimento de um dos gêneros sexuais dele, certo? Então, assim, tem muita coisa na genética que a gente vai ver que é muito louco. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são... Isso é só para a gente dar uma introduçãozinha para você ver que o negócio vai pegar. Quais são os objetivos centrais da genética? Então, olha só. Aqui está colocado aqui para vocês, tá? Que é o princípio básico que a gente conversa sempre com os alunos. Então, ó, 3 questões fundamentais levantadas aqui pela genética. Primeiro, qual é a natureza do material genético que os pais transmitem aos filhos? Então, qual que é a natureza? Como que isso aconteceu? Quais são, tá, as características, tá, que foram transmitidas a partir da herança dos seus pais? Segunda questão. Primeiro, a natureza. Segundo, como é feita essa transmissão dos pais para os filhos, tá? Zé, eu sei que através da cópula, através do coito ou através do ato sexual. Tá, mas eu não estou me referindo a isso, eu estou referindo, tá, na formação do ovo que deu origem ao embrião, que deu origem ao feto, que deu origem a você hoje, tá? Quais foram os fatores,
cromossômicos, tá? Que foram ali herdados por parte, tá? Da sua mãe e por parte do seu pai. Lembrando que aquilo que eu acabei de falar, 22 desses cromossomos são autossômicos e apenas um tem herança sexual, certo? E outra coisa, finalmente, a terceira questão, como que vai atuar esse material genético, tá? Que está lá na sua porção do seu DNA, que compõe a cromatina, que forma o seu cromossomo, que aliás já até caiu na prova de vocês. Como age esse material genético na expressão dos caracteres que você vai herdar? Então, a genética, ela destina-se, então, tá? A natureza do material genético, a sua transmissão, tá? E a expressão dos caracteres herdados pelo material genético. Então, são as três vertentes aí da genética. Então, a partir daí, eu posso fazer vários cruzamentos? Sim, eu posso fazer vários cruzamentos, tá? Então, a gente vai usar muito essa nomenclatura de material genético. Então, lembrando que o material genético, o que nós vamos falar bastante, ele está circunscrito à região do núcleo, tá? Se ele está circunscrito à região do núcleo, é onde eu tenho a cromatina, não é? E você mostrou para a gente que essa cromatina, ela pode sofrer o processo de esterilização, etc., tal, até ela formar o cromossomo, tá? E aí, nesse cromossomo que você vai ter aquilo que nos interessa, tá? Então, você tem cromatina, cromossomos, onde são depositados os genes. Onde estão ali os genes, tá? Onde estão ali os seus caracteres hereditários que são transmitidos às gerações futuras. Um dia, provavelmente, vocês vão se casar, vocês terão filhos, e vocês vão transferir essas características herdadas aos seus filhos, tá? Agora, quem que herdou? Por que quando a gente fala de árvore genealógica, genealógica, é o estudo do gene transmitido durante uma árvore que pega todos os seus ancestrais. Genealógica, logos é estudo, gene é as características hereditárias que você herdou a partir dessa parte do cromossomo, desse local onde são depositados os genes, tá? E esses genes aí, através do núcleo, todas as atividades celulares, como a reprodução, tá, dos seres vivos, vai ser controlada, e até mesmo, como a gente viu nas aulas passadas, também aí com relação não só às atividades celulares, mas também em relação às divisões celulares. Tudo é controlado pelo núcleo, tanto o processo de mitose, quanto o processo de meiose. E aqui, ó, os cromossomos, como a gente já estava vendo aí nas aulas anteriores, eles são esses corpúsculos aí filamentosos, né? Que no nosso caso, ele é proposta aqui a estrutura de Watson e Crick, essa estrutura que nós temos aqui, ó, espiralada, ó, onde você tem uma dupla fita de cromossomo. Nós vimos isso aqui lá atrás, tá? Lá no início do caderno 2, final do caderno 1, eu acho, início do caderno 2, tá? E eles são provenientes, então, da cromatina. O que é a cromatina, Zé? Nós já vimos isso. Ela é formada pelo ácido desoxirribonucleico e mais essas proteínas que nós temos aqui, ó, são as proteínas que nós chamamos de estonas, tá? Proteínas estonas, que servem aqui, ó, para o enrolamento dessa fita de DNA, que vai formar, então, a fita que nos confere a hereditariedade. Então, no nosso caso, a partir do momento que nós temos a duplicação, o nosso DNA, ele apresenta essa condição aqui, ó, de dupla hélice, tá? E outra coisa que nós vimos, então aqui eu estou pegando, ó, um pedacinho aqui do cromossomo, tá? Estou enxergando aqui, estou ampliando para eu enxergar aqui o DNA, certo? E um detalhe também, nas células humanas, nós temos o que nós chamamos aqui de células somáticas. Se nós temos células somáticas, nós temos ao todo 46 cromossomos no interior dessas células somáticas. Se nós temos ao todo 46 cromossomos,
Isso significa que 23 foram herdados do meu pai e 23 da minha mãe, tá? E um cromossomo sexual do pai e um da mãe. Então, se você herdou o cromossomo X do pai e herdou o cromossomo X da mãe, você é uma menina. Se você herdou o cromossomo X da mãe e o cromossomo Y do pai, você é um menino, tá? Então, isso, definição, aquilo que nós falamos naquela aula, com relação à biologia, né? Geneticamente, a definição biológica do indivíduo. Agora, aqui você tem também que esses filamentos de DNA, eles são compostos aqui, ó, por essas bases nitrogenadas. Nós vimos lá atrás também, rapidamente, tá? Até porque é gigante aquelas aulas, etc, tal. Mas a gente vai estender muito esse estudo a partir aqui do a partir do primeiro ano, tá? Do ano que vem. Então, aqui você tem as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, tá? Que são bases formadas a partir de nitrogênio, que são estrutura fundamental na composição do DNA humano, tá? Então, você tem aí as bases nitrogenadas. Então, nós falamos também, algo que vocês já viram, tá? Determinado ser, ele pode ser estabelecido a partir de uma célula diploide ou de uma célula haploide. Então, a célula diploide, por exemplo, 2N, ela produz 6 cromossomos, se ela é 2N. Ao se dividir por meiose, tá? Ela vai ter, então, 3 cromossomos cada célula. Tá? Então, ela sofreu aqui uma divisão reducional. Então, 6 dividido por 2, o N igual a 3. Só para você ter uma noção, Zé, você falou para a gente que o homem ele tem 46 cromossomos, né? Exceto quando ele tem algum problema genético com relação à viabilidade do óvulo, do espermatozoide, que ele pode nascer com um número maior de cromossomos, pode nascer, por exemplo, com 47, aí você tem trissomia 21, síndrome de Down, né? Turner, Klinefelter, etc. Mas, para você ter uma noção, todo ser vivo, ele tem um determinado número de cromossomo. Aqui, aquela mosca, tá? Drosophila, melanogaster, né? Ela tem 8 cromossomos. Se você pegar o feijão, que também os vegetais, eles são provenientes de fecundações, tá? E, olha só, ele tem 22 cromossomos, enquanto que o homem, 46, o tabaco, de onde você subtrai para o fumo, ele tem 48 cromossomos, e o cãozinho, olha só, o cãozinho tem mais cromossomos do que a gente, ele tem 78 cromossomos, dos quais 39 eles herdaram da mãe e 39 eles herdaram do pai, tá? Então, os indivíduos diploides são os indivíduos, então, já adultos e formados, que apresentam o tecido formado. Todo tecido formado, nós chamamos de tecido diploide, tá? Que é uma célula somática. É uma célula que a gente representa por 2N. E nós vimos também que a única situação que nós temos de haploidia, de indivíduos haploides no nosso corpo, especificamente, é quando nós formamos os gametas. Sejam eles espermatozoides, que nós vimos na aula passada, e sejam eles, tá? Além dos espermatozoides, nós vamos ter aqui os ovócitos da mulher, que pode, após a fecundação, evoluir para óvulo e evoluir para ovo. E resumindo aqui, por falar de cromossomos e falar daquela estrutura que nós propomos para vocês semana passada, que é a capacidade de variabilidade genética que os seres vivos apresentam. Então, por que esses seres vivos apresentam essa capacidade de variabilidade genética? Qual a razão deles apresentarem essa capacidade de variabilidade genética? Bom, quando você olha para cá, você vai entender. Então, a principal explicação está no processo de divisão meiótica, onde você vai pegar as suas células somáticas, e essas células somáticas aqui, ó, na primeira divisão, ela vai formar aqui células somáticas diploides. Na primeira divisão, ela vai formar 2 células haploides. Então, houve uma redução, tá? E aqui você tem a troca também, aquele processo que nós falamos para vocês, conhecido como crossing over,
você tem ali a troca de pedaços de cromossomos para garantir a variabilidade genética, para que essa herança genética seja, então, transferida, tá, para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim vai. E a segunda divisão, você vai ter aqui, ó, a segunda divisão, ela vai multiplicar, ou seja, multiplicar o que aconteceu na primeira divisão. Então, na segunda divisão, você vai ter, então, a confecção de núcleos, que nós chamamos aqui de núcleos haploides. Então, a partir de um espermatócito diploide, você vai ter a formação de 4 espermatozoides haploides, por exemplo, no caso do homem, tá? Então, a meiose, ela é fundamental, a ocorrência da meiose, não só por causa da variabilidade genética, mas também ela é fundamental para nós entendermos aqui, ó, a genética. Então, aí fica só um detalhe, 2 coisinhas para a gente fechar essa aula. 2 perguntinhas. Ele diz assim, uma das funções da meiose é manter constante o número de cromossomos dos indivíduos normais, pertencentes à mesma espécie. Explique como isso acontece, tá? Bom, isso vai acontecer porque você tem ali a formação de gametas haploides e com o processo de fecundação, você vai ter a origem aí do indivíduo diploide com características similares ao pai e da mãe, mas não idênticas. Por quê? Durante a fabricação dos gametas, o que aconteceu? Você teve a troca de pedacinhos entre cromossomos paternos e maternos durante a meiose, no primeiro estágio da meiose 1, que a gente chama de prófase 1, onde você vai ter, então, essa condição aí de ser um indivíduo único. Agora, olha só, em relação aos cromossomos, responda, só isso aqui, ó, em que parte da célula estão localizados? Nós vimos que é no núcleo, tá? E qual é a sua composição química? Então, nós temos ali, no nosso caso, DNA mais a proteína histona. E aqui vai dizer assim, ó, os genes são determinantes dos caracteres hereditários. Então, genética, a gente vai falar muito em gene, tá? Estruturalmente, no que consistem os genes? Então, vamos colocar, genes são segmentos ou pequenas frações da molécula de DNA. Isso são genes, tá? Pequenas frações ou pequenos segmentos da molécula de DNA, onde contém informações sobre a nossa hereditariedade. Dá uma definição assim bem mais sólida, bem mais abrangente. Tem os nomes científicos aqui, ó. Ele diz para você assim, ó, o mus músculos, o ratus e ratus novergicus e macacas mulata produzem gametas com mus músculos 20, ratus 21 e o macaca mulata 24 cromossomos respectivamente. Então, isso aqui é uma questão de graça. Aí diz assim, ó, uma célula somática desses animais conterá, respectivamente, quantos cromossomos? Então, a célula somática ela é diploide, ela é 2N. E aqui está falando o número de N, número de gametas. Se aqui tem 20, 2 vezes 20, vai ter quanto? 40. Se aqui ele tem 21, 2 vezes 21, ele vai ter 42. Se aqui ele tem 24, 24 vezes 2, ele vai ter quanto? 48, tá? Aí você marcaria aqui que as células somáticas são células diploides e elas são portadoras, então, de 2 cromossomos. Então, isso aqui é apenas a pequena introdução à genética para vocês começarem a pensar. Aí, na próxima aula, a gente já vai entrar aqui, ó, os trabalhos do padre, ele foi um padre, tá? Padre Mendel. Então, para ter acesso a uma melhor universidade, ele resolveu fazer um seminário. Depois até ele não continuou sendo monge, não, mas o título ele manteve e se tornou um dos primeiros geneticistas da história. Será que é possível, Zé, a gente segregar, a gente
fazer trabalho, a gente misturar características em plantas, tá? Em gênero humano, será que hoje dá para a gente manipular o tipo de filho que eu quero ter? Hoje muitas mulheres vão nesses bancos, né? Eu quero ter um filho moreno de olho claro, ou quero ter um filho loiro de olho claro. Será que isso é possível através do processo de inseminação artificial? A gente vai ver essas questões da genética aí. Será que isso, inclusive, que envolve também a questão da bioética, tá? É possível ter um filho, eu quero que ele tenha um QI elevadíssimo. Aí eu buscar no banco de dados lá, espermatozoides armazenados com QI elevado, eu posso manipular para o meu filho ter uma condição maior de nascer com QI mais elevado, quociente de inteligência mais elevado. Então, a gente vai entender essa questão aí, ó. Eu quero uma herança cromossômica por parte do pai, que seja uma herança cromossômica que, presta atenção, uma herança cromossômica que seja isenta de doenças hereditárias, tá? Será que isso é possível? Aliás, a gente vai até propor uma situação para vocês diferente. Também depois eu vou falar sobre isso na biologia, sobre essa questão de manipulação de genes, tá? Hoje em dia isso acontece, em alguns países isso é liberado, como a Coreia do Sul, por exemplo, como a China, eles fazem isso, e na própria Inglaterra é feito isso. Nos Estados Unidos, a maior parte dos estados é proibido, aqui no Brasil também é proibido, tá? A gente vai falar bastante sobre essas questões aí, de manipulações, etc, etc, etc. Alana tá aí? Amanda? Ana Júlia? Oi, tô aqui, Zé. Tá. Ana Júlia? Amanda também? Ana Laura? Presente. Beleza. Pessoal, fala presente mesmo, que já é mais fácil se tiver com o microfone. Eduardo? Stephanie? Presente. O Gabriel Pérez está aí. Giovana? Tamo aí. Giovana. Gustavo? Presente. A Isabelle Martins? Presente. Isabelle Sente? Tá aí também. Isadora? Isadora está aí? O João Pedro? Presente. E o João Pedro Dassinger? Tá aí também. O João Pedro Pereira? Presente. Júlia? Leonardo? Beleza, Júlia. Leonardo? Cadê o Leonardo? Tá aí. A Luma? Presente. A Marcela? Presente. A Mariana Abreu? Mariana Abreu. Cadê a Mariana Vitória? Presente, Zé. Murilo? Nicolas? Presente, Zé. Murilo, tá. O Nicolas? Tá aí. A Paula? Presente. Rafaela? Presente. Rafaela Terra? Rafaela Terra? O Renato? Rafaela Terra tá aí, tá? O Renato tá aí. A Sara? A Tainá? Presente. Sara tá aí. Thalita? Presente. Tá aí Tiago? Tiago não tá aí? O Victor? Presente. O Victor? O Vinícius? Presente, Zé. A Iris? E o Yuri? A Iris tá aí. Tá aí, Yuri? Presente. Beleza. Pessoal, até semana que vem, então. Aqui. Bom final de semana. Estamos aí. Beleza. Mas a Dora tá aí também. Tá. Beleza, Dora. Até mais. Falou, Até Zé. semana que Falou. vem, pessoal. Tchau, tchau.